Oi, pessoal! Vamos iniciar aí a aula de hoje, dia 30 de novembro de 2020. Nós estamos aí no último dia do mês, né? Entrando na reta final aí do nosso ano letivo, tá? Hoje a gente vai ver, então, uma aula no interdisciplinar, né? Sobre os idiomas. E em matemática, a gente vai trabalhar algumas situações problemas, tá? Mais aí com adição e subtração. Vamos iniciar então lá pelo interdisciplinar, páginas 175 e 176, tá? Os diferentes idiomas. Estima-se que existam mais de 100 mil idiomas diferentes no mundo. O mais falado é o mandarim, língua oficial da China. O hindi, o idioma oficial da Índia, é o segundo mais falado. O português é o sétimo. O inglês, por sua vez, é o idioma mais popular do mundo. O português é o idioma oficial do Brasil, mas não é o único falado no país. Segundo o censo 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, 274 idiomas indígenas também são falados no país. O português também é falado em outros países, veja o mapa, né? Então aqui, pintadinho de vermelho, os países que falam português, tá? A língua portuguesa. Converse sobre as questões abaixo. Conforme o mapa, em que países, além do Brasil, o português é o idioma oficial, tá? Em Portugal, claro, né? Que é o país da onde se originou a língua portuguesa, tá? Em Guiné-Bissau, em Guiné Equatorial, em Cabo Verde, em São Tomé, em Angola e Moçambique, tá? Então, todos esses aqui, ó, e Timor-Leste também, ó. Todos esses nomes que estão destacados no mapa mundi, eles têm o português como língua oficial. Mas por quê, né? Porque os portugueses saíram aqui da Europa, viajaram, invadiram todos esses países aí, né? E colonizaram. Então, é por isso que esses países falam português, tá? Por que países tão distantes entre si, de culturas tão diferentes, têm o português como língua oficial? Foi o que eu acabei de falar, né? Porque esses territórios e suas populações nativas foram colonizados pelos portugueses, tá? Invadidos e colonizados, né? Você conhece pessoas que falam outros idiomas além do português? Se sim, quais idiomas? Em qual contexto essas pessoas aparecem? Aprenderam outro idioma, tá? Então a gente conhece pessoas que falam inglês, pessoas que fazem aula de francês, pessoas que falam espanhol, tem bastante gente que gosta, né? Até de novela mexicana, gosta bastante do espanhol, tá? Mas uma coisa interessante é que aqui no nosso país nós temos idiomas indígenas, tá? E a gente não tem muita familiaridade, né? Mas tem. Aí, como a gente viu aqui no texto do livro, né? 274 idiomas indígenas, tá? Aqui a página 176 era um desafio que não precisava fazer, falava da Torre de Babel, né? Essa história bíblica onde Deus misturou várias línguas, né? E aqui a continuação na página 177 falando um pouco de Libras, tá? A linguagem de sinais, a língua brasileira de sinais, tá? A legislação brasileira reconhece a língua brasileira de sinais como a segunda língua oficial do país. Libras é a língua utilizada pela maioria das pessoas da comunidade surda brasileira, que se comunica utilizando o movimento das mãos e expressões faciais e corporais. Como o português, a Libras tem regras gramaticais próprias e pode ser aprendida e utilizada por qualquer pessoa surda ou não. Conheça o alfabeto em Libras. Então a gente tem aqui, né? Vocês podem tentar fazer com a mão A, B, C cedilha, né? D, tá? Tenta fazer com a mãozinha aí o alfabeto em Libras, tá? Vamos conhecer melhor a língua brasileira de sinais? Com a ajuda do professor e dos colegas, pesquisem em livros, dicionários e sites na internet informações sobre os principais sinais usados em Libras. Investigue também quantas pessoas usam essa língua no Brasil. Depois converse com os colegas e o professor sobre as principais informações encontradas durante a pesquisa. No final, as informações encontradas montem um cartaz ilustrado sobre Libras. Então, é interessante que quando vocês forem pesquisar sobre a língua de sinais brasileira, tá? Vocês vão ver que, na verdade, o alfabeto
é mais usado para nomes, né? Você falar nomes de pessoa, meu nome é Jéssica, eu faço sinais, né? Mas quando as pessoas elas têm as pessoas que falam Libras, tá? Elas têm certa familiaridade, elas criam um sinal para usar no lugar do nome. Geralmente é a primeira letra do nome e uma característica muito pessoal da pessoa, né? E aí você tem um sinal que representa o seu nome. Então a pessoa não vai falar boa tarde, ela não vai fazer B, O, A, boa tarde, T, A. Não. Ela tem um sinal rápido e específico que significa boa tarde, um sinal que significa oi, um sinal que significa que tá triste ou que tá feliz, que tá com fome, e eles conversam com esses sinais, tá? O alfabeto, então, é só para coisas muito que você precisa escrever corretamente, ó, falar o nome de uma pessoa inteiro, né? Que não tem como usar o sinal para aquela tal coisa. Então, vocês vão encontrar vídeos ensinando, vocês vão encontrar sinais para diversas coisas do cotidiano, tá? Beber água, tô cansado, lua cheia, tá? Existem sinais para tudo isso e vocês vão ver o quanto é interessante aí a Libras, tá? Então, essa pesquisa que vocês têm que fazer e me mandar a foto do cartaz depois, tá? Esse cartaz não precisa ser feito em cartolina, não, tá? Se vocês quiserem fazer numa folha sulfite ou na folha do caderno, só representando aí o que vocês encontraram sobre Libras, tá bom? A língua brasileira de sinais, tá? Então, do interdisciplinar era isso, né? Sobre idioma, tá? Agora a gente vai para a parte de matemática, no Aprender Sempre, páginas 26 e 27. Então, aqui, o Aprender Sempre, páginas 26 e 27. Aqui na página 26 do Aprender Sempre, tinha esses 5 probleminhas, né, propostas aí, que você tinha que encontrar qual resultado pertencia a qual letra, tá? Então, você podia fazer as continhas do lado, que nem eu fiz aqui, e aqui vocês iam colocar a letrinha referente ao resultado, tá? Então, aqui, ó, em uma escola há 350 meninos e 285 meninas. Quantas crianças há nessa escola? Você tem que somar os meninos e as meninas, né? 350 mais 285 dá 635. Então, é a última resposta aqui. Você vai pegar e vai colocar a letra A do lado da resposta certa, tá? B. Em uma escola de 385 alunos, há muitos meninos e 653 meninas. Quantos são os meninos, tá? Então, você pega a quantidade de alunos e tira a quantidade de meninas, uma conta de menos, para saber o que sobra, que é a quantidade de meninos. Deu 252, tá? Epa, tem alguma coisa errada, porque não tem 252. Deixa eu ver direito. 385 menos 153. É 232, desculpa, tá, gente? Então, 232, a letra B tá aqui, ó. Letra B. Então, 385 menos 153, 232, tá? Erro de digitação aqui. Bom, letra C. Em uma escola de 472 alunos, 189 são meninos. Quantas são as meninas? Então, vocês vão pegar o total de alunos e tirar os meninos, para vocês saberem o que sobrar são as meninas, ó. 472 menos 189 deu 283. Eu vou colocar a letra C do lado da resposta certa, tá? Ana tinha 315 figurinhas e ganhou 120 em um jogo. Quantas figurinhas ela tem agora? Eu pego o que a Ana tem e somo com o que ela ganhou, tá? 315 mais 120 dá 435. Então, a letra D é aqui. E por último, né, Maria tinha algumas figurinhas, ganhou 50 no jogo e ficou com 215. Quantas figurinhas Maria tinha inicialmente? Para eu saber quanto ela tinha antes, eu pego o total que ela tem agora, 215, e tiro quantas ela ganhou, tá? A gente descobre que ela tinha 165, a letra E, então vai aqui. Fica assim, então, a resposta do quadrinho de problemas, tá? A 5 também traz alguns probleminhas que a gente tinha aí que resolver, tá? A. Fernando tinha 225 figurinhas, ganhou algumas e ficou com 525. Quantas figurinhas ele ganhou? Então, eu pego as 525, que é o total que ele ficou,
e tiro as 225 que ele já tinha para saber quantas ele ganhou, conta de menos. Então, ele ganhou 300 figurinhas. B. No início de um jogo, Paulo tinha algumas figurinhas. No decorrer do jogo, ele perdeu 53 e terminou com 110. Quantas figurinhas ele possuía? O Paulo, ele perdeu. Se ele perdeu, ele ficou com menos figurinhas do que ele tinha no começo. Então, eu vou pegar o que ele perdeu e vou somar com a quantidade final, 110 mais 53. Então, antes de perder, ele tinha 163 figurinhas. No final de um jogo, Ricardo e Luiz conferiram suas figurinhas. Ricardo tinha 310 e Luiz tinha 110 a mais que Ricardo. Quantas eram as figurinhas de Luiz? Se o Luiz tinha 110 a mais que Ricardo, para eu saber quantas ele tem, eu tenho que somar. Vou pegar a quantidade do Ricardo, que é 310, e somar com 110, que é o que o Luiz tem a mais. Aí a gente descobre que o Luiz tem 420 figurinhas, tá? Rubens e Jonas contaram suas figurinhas. Rubens tinha 300 e Jonas 566. Quantas figurinhas Rubens deverá ganhar para ficar com a mesma quantidade de Jonas? Então, pega as 566, tira 300 para a gente saber a diferença, para a gente saber quanto falta para o Rubens chegar a 566, que é a mesma quantidade de Jonas. Vai faltar aí 266 figurinhas, tá? Então, Rubens precisa de 266 figurinhas, tá? Então, bastante probleminha aí para resolver, tudo resolvido com soma e subtração, tá bom? Essas, então, foram as atividades de hoje. Qualquer dúvida, é só mandar para mim. Um beijo, tchau!